16ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de presença. Alexandre Araújo, Carlos José da Costa, Daniel Rossi, Elias dos Santos, Ives Chiarelli, Jefferson Luiz, Luciano Firmino, Luiz Anderlei Bornerodo, Zanco Neto, Rogério Dal, Tomás de Oliveira Cavianha. Havendo número regimental, declaro aberta a 16ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao novo vereador Luciano Firmino Vieira que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Provérbios, som. Ei, tá tranquilo? Provérbios 31, versículo 8 e 9. Abra tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Abra tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Em discussão única, a ata da 15ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 16ª legislatura, realizada no dia 9 de maio de 2016. Em discussão. Encerrar a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os favoráveis se manifestem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria constante do expediente. Ofício 18/2016. Senhor presidente, inclui-me o senhor presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Jugaçu, Dr. Vicente Arthur Poli, em fazer observar a Vossa Excelência que nos dias 26 de maio de 2016 anotamos o feriado nacional de Corpus Christi, prevendo-se, portanto, de que não haverá expediente nesta Casa de Leis. Nesse, de aspação, em virtude de as reuniões do Conselho se realizar na última quinta-feira do mês, e juntamente esta cairá no dia 26, requer a Vossa Excelência, assim como os seus pares, defiro a antecipação do uso do plenário para que o encontro se realize 25 de maio de 2016, quarta-feira, a partir das 19h30. Acácio Aparecido Bento, Conselho, meu secretário. Em votação, pedido de sessão de uso da Câmara. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os favoráveis se manifestem. Aprovado. Projeto de Lei 45/2016, de autoria do vereador Luiz Zanco Neto, dispõe sobre a denominação de Isidora da Costa, Rua 17, localizada no Santa Mônica 3. Projeto de questão será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de Lei 46/2016, dispõe sobre a denominação de Moacir da Cruz, a Rua 6, localizada no residencial Vale Verde. Projeto de questão será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de Lei 47/2016, dispõe sobre denominação de Altibano de la Libera, a Rua 7, localizada no residencial Vale Verde. De la Libera. Vereador Tomás de Oliveira Cavianha. Projeto de Lei 48/2016. Projeto de questão será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de Lei 48/2016, dispõe sobre a indenização de Rosa Torezan Martins Moreno,
Avenida 1, localizado no Residencial Vale Verde. Vereador Viscarelli. Projeto e questão será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de Lei 49/2016 inclui no calendário oficial de eventos do município de Iguaçu o Dias dos Micros e Pequenas Empresas, MPE, e do Microempreendedor Individual, MEI. Vereador Tomás de Oliveira Caveanha. Projeto e questão será encaminhado às comissões competentes da Casa. Moção 9 de 2016. Propõe aplausos aos pastores Romeu Rodrigues e Neuza, membros integrantes da comunidade apostólica Emanuel, pela profícua atuação à frente da comunidade que representam. Vereador Alexandre de Araújo e outros. Moção em questão será apreciada na pauta da presente sessão. Requerimento 73/2016. Propõe inserção em ato de voto de profundo pesar pelo falecimento de Ana Luísa Blanco Martins, popularmente conhecida como Ana Lanze. Vereador Viscarelli. Se a presidência defere o requerimento, enviará à família lutada. Requerimento 74/2016. Requer informações sobre distribuição de oxigênio na rede pública de saúde. Vereador Luciano Firmino Vieira. Em discussão, o requerimento 74, 2016. Encerra a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como os contos favoráveis, se manifestem. Aprovado. Requerimento 75/2016. Propõe inserção em ato de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida da Silva Martini. Vereador Tomás de Oliveira Caviani. Se a presidência defere o requerimento, enviará à família lutada. Eu vou pedir para retirar meu projeto. Qual que é? Satisfeitas as exigências regimentais dos artigos 147 e 148 da segunda consolidação do regimento interno, defiro as indicações apresentadas pelos senhores vereadores, determinaria a Secretaria da Câmara a remessa das mesmas ao excelentíssimo chefe do Executivo Municipal. Se a presidência convida os nobres vereadores para participarem da audiência pública sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para 2017, que ocorrerá no plenário dessa Casa de Leis no dia 17 de maio, amanhã, às 15 horas. Assim como toda a comunidade iguaçuana também está convidada. E também, na próxima quarta-feira, às 18 horas, a Câmara estará, dia 18, às 19h30, a Câmara estará prestando homenagem aos profissionais da área da saúde, com a outorga do diploma na NERI, ocasião em que esperamos contar com a presença dos senhores vereadores. Esgotada a matéria constante do expediente, passamos à ordem do dia. Em discussão única, o veto total aposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei complementar número 5 de 2016, de autoria do vereador Luciano Firmino Vieira, que dispõe sobre nova redação ao artigo 2º, ou é o parágrafo 2º do artigo 42 da Lei Municipal 2993, de 11 de dezembro de 1992, Código Tributário Municipal. Para encaminhar a votação, por 5 minutos. Vereador Luciano Firmino Vieira. Senhor presidente,
nobres pares, população presente, imprensa. Senhor presidente, pedi encaminhamento da votação, mas mais uma vez eu pedi aqui a essa casa para que nós possamos derrubar esse veto que foi colocado contra o projeto de lei que eu fiz em relação à isenção de IPTU dos templos locados. Eu quero aqui repetir, senhor presidente, que a nossa lei orgânica, no artigo 6, no inciso 2, fala que legislar sobre sistema tributário municipal, como autorizar isenções e remissão de dívidas, é papel do vereador. Então nós não estamos fazendo nada que não esteja de acordo com a lei, mas de conformidade com a lei. Eu já citei aqui, vou repetir, vários municípios já fizeram essa lei, passou na casa, o executivo aprovou, como São Paulo, Goiás, Goiânia, na verdade, Campinas e outras cidades do nosso Brasil. Porque é um projeto que vai vir para regulamentar a questão dos templos, que tem a mesma finalidade dos templos próprios, religiosos, porém, eles não são isentos do pagamento do IPTU. A nota técnica que eu juntei aos autos, até coloquei uma cópia para cada vereador, a nossa advogada, na verdade, a assessoria jurídica dessa casa, doutor Fábio e doutora Cláudia, ela chega a citar, senhor presidente, que não veria nem necessidade desse projeto, porque ela fala assim, posto isso forçoso, concluir que a isenção proposta pelo presente projeto já se encontra respaldada no Código Tributário, que é referente à Lei 2993, de 11 de dezembro de 92. Mas se assim o vereador quer fazer, o vereador precisa fazer, alterando o Código Tributário. Foi aonde eu refiz o projeto, entrei novamente com o projeto, a CCJ analisou o projeto, aprovou o projeto, e nós agora tivemos essa surpresa com relação ao veto do Executivo. Falar aqui do papel da igreja, eu tenho falado. A igreja faz um trabalho que nem outra instituição faz. Aqui o pastor Elias, que está possibilitado de falar aqui hoje por causa da cirurgia, mas que soma comigo com relação a isso. A igreja que trabalha com os dependentes químicos, na restauração do lar, da família. A igreja que é chamada nos grandes mutirão para somar, fazer parte. É a igreja que faz um papel na sociedade. E a igreja que tem um templo próprio e a igreja que tem um templo locado não são diferentes. Tem a mesma finalidade. Agora eu pergunto, será que esses municípios, eles fizeram uma lei inconstitucional? Que se fosse constitucional, a hora que derrubasse o veto ou não sei qual foi a história daquele município, o executivo entra com o Madim e pronto. Eu até quero sugerir aqui nessa noite, se derrubasse o veto, o executivo pode entrar com o Madim. E aí os órgãos competentes vão dizer, o projeto que vocês aprovaram é inconstitucional. Mas é tanto que eu estou dizendo isso, a certeza minha, que não vai acontecer isso, porque o nosso projeto ele é constitucional. Não há nenhuma legalidade. Quando eu apresentei algum projeto nessa casa, obrigado, que dava um entendimento de constitucionalidade, eu nunca subi nessa casa para pedir que votasse a favor, contra o veto. Eu nunca fiz isso. Eu também entendia dessa forma. Agora, hoje não. É um projeto de mais 2 anos e vem, de uma forma, contribuir com a igreja. Basicamente, todos aqui conhecem as igrejas, os templos religiosos. Muitos aqui frequentam, tem até parentes, sabe a luta que a igreja tem, sabe as dificuldades que a igreja tem. E é um momento único de nós podermos estender a mão para a igreja, porque todas as vezes a igreja estendeu a mão para a gente, todas as vezes o templo estendeu a mão para a gente. Eu acho agora a hora de nós estendermos a mão para os templos religiosos e votarmos a favor desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Caminhamento de votação pelo PRB, por 5 minutos, vereador Alexandre Araújo. Boa noite, senhor presidente, público presente, imprensa.
Senhor presidente, eu venho aqui fazer coro com o meu colega, vereador Luciano, e quero até dizer um pouco mais, senhor presidente. Quando o vereador Luciano cita aqui a importância desse projeto, nós temos que deixar claro que é um projeto que beneficia e abençoa, eu quero até usar essa palavra, não só as igrejas evangélicas, mas as igrejas católicas, os espíritas, conforme disse aqui o vereador, que tem feito um trabalho excepcional na nossa cidade, dando a sua contribuição na área social e cobrindo, muitas vezes, aquilo que a prefeitura deixa a desejar no que se refere ao trabalho social da nossa cidade. Então, senhor presidente, quando eu vejo o prefeito vetando esse projeto, eu vejo o prefeito virando as costas para a igreja, que ajuda ele nesse processo social dentro da nossa cidade. Eu vejo, senhor presidente, o senhor prefeito fechando as mãos, recuando e dizendo um não para os pastores, para os padres e para aqueles que congregam nessas igrejas e fazem ali, dentro desse espaço, um trabalho social, retirando as pessoas das ruas, muitas pessoas envolvidas em drogas, no alcoolismo e até no mundo da prostituição. E aí eu me lembro, senhor presidente, que, como diz bem o vereador aqui, esse projeto é 100% constitucional. É um projeto que não vai trazer nenhum dano aos cofres públicos. Isso, até como diz bem aqui o vereador, o próprio parecer do jurídico é favorável. E a lei orgânica do município também nos compete a fazer esse tipo de alteração. Então, senhor presidente, eu me recordo até do projeto de nepotismo que tem a nível federal, que é um projeto que nós colocamos nessa casa também para ser regulamentado igual a esse, e diferente desse que não veio para votar, o de nepotismo, né, acabou sendo engavetado 6 vezes. Mas esse projeto é um projeto importante para a cidade de Mogi Guaçu. E aí fica a minha pergunta, senhor presidente, para os representantes do povo, da população, que são os nobres colegas dessa casa nessa noite. A pergunta que fica, o que impede cada um deles votar a favor desse veto? Essa pergunta que eu deixo para todos os nobres colegas dessa casa nessa noite. O que vai impedir eles de votar contra? O que vai impedir eles de votar contra o veto do prefeito? E o que vai fazer com que eles votem a favor do veto do prefeito? Fica aqui, então, essa minha pergunta. E eu quero até lançar, senhor presidente, com todo respeito aos colegas, com que eles pudessem se pronunciar e trazer aqui a sua mensagem, né? Tanto se for votar contra o veto do prefeito, como também se for votar a favor do veto do prefeito. Porque eu acho que chegou a hora de nós mostrarmos a nossa posição, chegou a hora de nós mostrarmos realmente se nós temos coerência naquilo que vamos fazer. Se o projeto fosse inconstitucional, nós não estaríamos aqui debatendo, mas como o projeto é 100% constitucional, seria importante o pronunciamento de cada representante da população que se faz presente aqui, eleito pelo povo, que são os nobres colegas, os vereadores. Muito obrigado. Para encaminhar a votação pelo PSC, vereador pastor Elias dos Santos. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar os pastores que estão aqui nessa noite, o pastor Ataíde, nosso pastor, em nome dele eu quero cumprimentar todos os demais pastores presentes aqui nessa noite. Senhor presidente, é de conhecimento de todos que eu estou tendo dificuldade de falar um pouco, em virtude de uma cirurgia na garganta,
mas eu não poderia deixar de me pronunciar nesse momento e fazer coro com o nobre colega Luciano. E eu vejo aqui uma preocupação do Executivo em vetar o projeto, dizendo o seguinte: a preocupação dele aqui é mais com a pessoa que está alocando o prédio do que com a igreja. E me faz entender também que ele está dizendo assim, se estiver no nome da igreja, se estiver no nome da igreja, não precisava de lei. Se estiver no nome da igreja, já é direito da igreja. Se estiver no nome da igreja, é da igreja. Quem tinha que estar preocupado com isso aqui não é nem o executivo, quem tinha que estar preocupado é o dono do imóvel que vai alocar. Porque quem arca com as custas do IPTU é o locatário, é o locador, é quem está alocando. Então, fica aqui a minha palavra, senhor presidente, mais uma vez reforçando aqui a fala do nobre colega, que o prefeito não precisa estar preocupado com quem está alocando o prédio. Ele tem que estar preocupado não quem está alugando, mas com quem está alugando, porque, na verdade, quem vai arcar com o peso é a igreja, e ela não quer arcar com essa responsabilidade. E o locador, nesse caso, ele vai simplesmente saber que ele locando para a igreja não estará pagando o IPTU. Agora, depois que a igreja devolver o prédio locado, aí a pessoa aluga para quem ele quiser, e aí, sendo uma padaria, um bar, um açougue, um supermercado, ele aluga para quem ele quiser, e aí não tem o caso da isenção do IPTU. É dessa forma que está sendo bem explicado, e eu acho que houve uma interpretação, houve mal interpretação nessa lei aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar a votação pelo próximo, vereador Jefferson Luiz. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, não posso deixar aqui de dar a minha opinião e o nosso parecer aqui como líder e presidente do PROS em relação a esse impasse que foi colocada a sessão de hoje, esse mal-estar que colocaram o plenário da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, essa saia justa. Por quê? A lei ela é complexa, ampla e passiva de diversos entendimentos, mas aqui é a Casa das Leis. Eu já relatei isso anteriormente. Nós não podemos passar nas comissões e depois ter que retroagir ou avançar, ou criar um mal-estar entre os poderes, que devem ser independentes, porém harmônicos. Aqui o Executivo Municipal, ele cita o vício de iniciativa, alegando que a Constituição Federal não atribui ao vereador, ou aos vereadores, a competência legal para a legislação em relação a tributos municipais. No entanto, passaram-se pelas comissões da Casa, e foram aprovados, e teve o parecer, como o vereador citou aqui, favorável das comissões e da assessoria jurídica. E isso coloca essa casa no mal-estar. Isso coloca esse plenário numa situação de saia justa e um confronto velado em relação ao Executivo Municipal. E nós não podemos permitir ou voltar em questões referentes a essa no futuro, senhor presidente. Fica aqui o apelo para as comissões, para os membros delas, para a assessoria jurídica da casa, uma análise mais criteriosa, uma análise mais debruçada e mais bem, se for o caso, justificada para isso. Coloca o plenário municipal, que aqui todos os membros, defensores legítimos do povo e favoráveis a eles. E também defensores das igrejas. Nós não podemos ficar numa saia justa. Nós não podemos ficar refém disso. Então, o meu encaminhamento já será a favor do projeto, por conta de assegurar que passou nas comissões da casa. Em hipótese alguma, nós votaremos contra um projeto contra as igrejas, que tanto contribui para a nossa querida Mogi Guaçu, em vários aspectos, já citado aqui anteriormente, que dispensa comentários. Não é desse projeto, é de vários outros. As igrejas de todas as religiões são um verdadeiro braço do Executivo e da Prefeitura e do município,
que contribui em campanhas diversas, que contribui no maior bem que uma sociedade pode fazer para uma família, que é trazer o ente querido à sociedade. O pai de família, o ser humano, o cidadão, que está à margem da sociedade e encontra na palavra de Deus um caminho e uma esperança para voltar a ser um cidadão, e aí com isso, senhor presidente, contribuir para a nossa cidade, resgatando esse ser humano a vida em sociedade e encontrando um caminho numa vida cristã. Então, na qual aproveito para, mais uma vez, estender os meus parabéns e também o meu muito obrigado como representante de parte da sociedade guaçuana a todos aqueles que compõem as igrejas de todas as religiões da nossa cidade. Quero também cumprimentar aqui o amigo, querido pastor Elias, que todos sabem que teve uma cirurgia na garganta e tendo um projeto importante magnitude como essa, fez questão de estar aqui votando. Parabéns, pastor. Que Deus ilumine Vossa Excelência nos seus passos sempre. E parabéns a todos que contribuem para a nossa cidade. Votaremos sim e fica aqui o pedido para mais critério nas comissões e no análise jurídica. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar a votação pelo PTB, vereador Ives Antônio. Senhor presidente, nobres vereadores, na verdade eu não entendi muito bem o tom dos discursos que me antecederam, senhor presidente, tendo em vista que realmente a Casa é soberana, existe uma comissão composta por vereadores que tem o entendimento da lei, da qual se pediu o posicionamento da Secretaria Jurídica desta Casa, da qual compactuou aí e avalizou o projeto à hora em questão. Eu não sei por que colocar aqui uma saia justa entre os pares que irão votar esse projeto, mesmo porque o entendimento que teve esta Casa talvez não seja o mesmo entendimento que teve o Executivo. E nem pode ter mesmo, né? A Casa é soberana, nós temos uma secretaria jurídica e a administração tem outra. Então, há divergências, né, em pareceres. Então, eu quero acreditar que colocar esta Casa aqui numa saia justa, talvez imaginando de que forma os vereadores irão votar, eu acho que está condenando, né, antecipadamente o voto dos pares dessa Casa, porque ninguém sabe de que forma os vereadores irão votar nesta noite. Aqui nós somos soldados, nós somos amigos de todos, né? Nós jamais faríamos alguma coisa que viesse a prejudicar. Acho até que houve, no passado não tão distante, num discurso que eu proferi na tribuna desta Casa, onde havia-se aí, no momento, pensando com a administração pública, que pudesse infringir até a lei eleitoral. Eu acho que eu cheguei até a discursar sobre esse fato na tribuna dessa Casa, onde pudesse isso estar dando um certo benefício para essas entidades. Mas essa Casa nunca se posicionou contrário ao projeto, tanto é que deliberou favorável à apreciação do projeto e à votação ao plenário. Né? Então eu não vejo aqui alguns discursos políticos, né, eleitoreiros, em cima desse projeto de lei. Vamos aguardar a votação para ver como é que de que forma ela vai ser conduzida. Muito obrigado, senhor presidente. Essa presidência, não vou encaminhar a votação, mas quero fazer só uma colocação, em virtude da citação da nossa assessoria jurídica. Com a data vênia, quero discordar do vereador Jefferson Listo, nobre vereador. Como bem falou o vereador Ivens, a assessoria jurídica, ela dá o parecer, a comissão analisa o parecer, ela pode acompanhar ou não acompanhar o parecer, mas o plenário é soberano. Portanto, não existe saia justa, existe consciência e cada um vota com a sua consciência. A assessoria, mesmo dando parecer contrário ou favorável, vocês têm autonomia de segui-lo ou não. Nesse caso, ela deu favorável, mas há casos que ela dá contrário. Então, a comissão também deu favorável. Mas eu discordo com Vossa Excelência, coloca a saia justa, porque somos eleitos e temos a consciência de que o voto é de cada um e é individual. Essa presidência, conforme pedido do vereador Luciano, fará a chamada nominal para a votação do referido projeto. Alexandre Araújo. Não. Daniel Rossi.
Elias dos Santos. Ivens. Não. Jefferson Luiz. Questão de ordem aqui. Deixa eu pedir a votação novamente, porque está havendo uma confusão. Quem votar sim, Vota favorável ao veto. favorável ao veto. Quem votar não, Contrário ao veto. é contrário ao veto. Tá certo? Tá certo. Tá certo? Luciano Firmino. Não. Vanderlei Bunheroto. Luiz Zanco Neto. Rogério Daut. Não. Tomás de Oliveira Gavier. Simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, 10. 10 contrário. Coloca rejeitado. Votaram 10 vereadores, 10 votos contrários ao veto, portanto, o veto está rejeitado por 10 votos a 0. Declaração de voto, vereadores, por 5 minutos. Vereador, primeiramente, Jefferson Luiz, que já havia pedido. Depois vota Vossa Excelência, depois Vossa Excelência. Boa noite, senhor presidente. Primeiramente, parabéns a todos os vereadores pela votação unânime, votação que tanto contribui para as igrejas da nossa cidade. Agora, eu só quero destacar que a minha fala, quando eu disse saia justa, não é em relação aos vereadores, que é óbvio, cada um aqui é soberano e vota de acordo com a sua vontade, desejo e determinação. Eu disse saia justa entre os poderes, tá? Mas, enfim, era o meu ponto de vista que a assessoria jurídica precisa ter uma análise e agora também reforço, na qual faço coro com as palavras do novo vereador líder do prefeito, para que tenhamos cautela em ano eleitoral. Tenhamos cautela em ano eleitoral para não ter nenhum projeto que prejudique essa casa ou muito menos a sociedade iguaçuana. Esta casa avançou e muito, mais uma vez, cumpriu o seu papel constitucional, mais uma vez, foi parceira da sociedade, do pai, da mãe, da família iguaçuana, do cidadão de bem. Contribuindo assim com as igrejas é contribuir com as famílias da nossa cidade. Aproveito para dar total crédito e os meus parabéns ao autor do projeto, vereador Luciano, pela iniciativa que muito soma e agrega com essa casa. E essa legislatura marcará mais esse passo de encontro aos anseios da sociedade. Não poderia ser diferente, não poderia termos outro resultado, senão a unanimidade total dos vereadores. Agora, pedido continua, cautela, critério para não ter um enfrentamento desproporcional ou indevido entre os poderes, para que façamos, sim, valer a Constituição, a independência entre os poderes, mas a convivência harmônica entre eles. Muito obrigado, senhor presidente, parabéns aos nobres pares, parabéns a todos os líderes que compõem a nossa cidade, líderes religiosos de todas as religiões, especialmente aí a bancada e os líderes evangélicos, todos aqueles que se fazem presente aqui, que Deus abençoe a todos, que continuem na luta de servir a nossa cidade no propósito que Deus deu a eles, ganhar almas para o reino. Muito obrigado, Deus abençoe. Declaro voto por 5 minutos, vereador Luciano Firmino Vieira. Senhor presidente, nobres pares novamente, volto aqui, mas volto com muita alegria. Primeiramente, quero agradecer a cada vereador aqui, o Alex Tailândia, o Daniel Rossi, o Elias, o Jefferson, o Ivens, o Luizinho, o Vanderlei, Tomás, e Vossa Excelência também, que com certeza se empatasse, né, favorável. Eu quero aqui dizer que a igreja ganhou nessa noite, a igreja saiu vencedora nessa noite. Eu quero agradecer aos vereadores que entenderam o projeto, que analisaram o projeto e viu que haveria condições de ser votado, haveria condições desse projeto virar lei. E eu sou feliz nessa noite porque a igreja ganhou com isso.
Eu volto a dizer, aquela que sempre estende a mão, hoje essa casa estendeu a mão para ela. Eu quero agradecer aos pastores aqui presentes, de diversas denominações. Eles poderiam falar melhor do que eu com relação ao trabalho da igreja. Eu acho que nessa noite todos vamos sair daqui hoje vitoriosos por essa conquista aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, vereador Alexandre Araújo. 5 minutos. Senhor presidente, quero primeiramente parabenizar o vereador Luciano pelo projeto. Também quero pegar a fala do suplente Ivens, líder do prefeito, quando ele diz que não entendeu o pronunciamento. Então eu vou explicar, para que ele possa entender o pronunciamento. O pronunciamento que eu disse aqui, os demais colegas, mas o meu em específico, que essa casa aqui, ela precisava se posicionar, e ela está de parabéns. Está de parabéns porque foi 10-0. E o 10-0 me lembra uma coisa muito importante para esse ano de eleição. Mas eu quero destacar, senhor presidente, para que ele possa entender o pronunciamento, que a casa está de parabéns, os vereadores aqui todos estão de parabéns, mas o prefeito, nós não podemos esquecer, ele virou as costas para essa igreja, porque esse projeto já tinha sido aprovado nessa casa, já tinha sido aprovado, e o prefeito vetou. E quando ele veta, ele diz não para as igrejas evangélicas, para as igrejas católicas, para as espíritas, enfim, para todas as igrejas. O prefeito então vira a costa para a família cristã, como também virou, senhor presidente, quando não entregou os ovos de Páscoa para as crianças. Ou seja, comprova mais uma vez que a assessoria jurídica da prefeitura não tem competência para fazer o exercício da função. Proibiu o prefeito de entregar os ovos e 30 dias quase depois entregou, senhor presidente. E agora, nesse projeto, aprovado pela casa, senhor presidente. Se atente ao projeto. Aprovado pela casa, senhor presidente. Foi até a assessoria jurídica novamente do senhor prefeito Walter Caveanha e ele veta, então, esse projeto que vai abençoar todas as igrejas, independente de ser evangélica, a católica, a espírita. Então, vamos deixar claro que os vereadores estão de parabéns pelo posicionamento, derrubando o veto do prefeito Walter Caveanha. Mas nós não podemos esquecer que o prefeito Walter Caveanha votou contra, quando ele vetou o projeto contra as igrejas evangélicas, contra as igrejas católicas, contra as igrejas espíritas, enfim, contra as famílias cristãs da cidade de Mogi Guaçu. Muito boa noite. Declaração de voto, 5 minutos. Vereador Pastor Elias dos Santos. Senhor presidente, só fazendo lembrar aqui que as igrejas, os templos religiosos sem fins lucrativos desempenham importante e singular trabalho. E eu notei alguns itens aqui: assistência aos menos favorecidos, fornecimento de cesta básica, psicólogos, médicos, dentistas, estudos bíblicos, remédios, roupas, recuperação de viciados em drogas, educação, assistencialismo, casamento comunitário, evangelização e etc. Ou seja, a gente falamos de um templo locado, porque todo esse trabalho que é feito num templo próprio também são feitos nos templos locados. Eu quero falar com firmeza, com clareza, que eu tenho 45 anos de idade. Completo agora no mês de julho 46. Eu nasci no berço evangélico. A igreja, ela foi olhada muito tempo atrás como qualquer um, como um povinho, como alguém que não tinha expressão, como alguém que não tinha voz, como alguém que não tinha comando. Mas a igreja, ela cresceu. A igreja saiu das suas esferas. A igreja, ela cresceu em todas as áreas, tanto no assistencialismo, como também no conhecimento. E hoje nós temos muitas pessoas, diga-se de passagem, formadas dentro da igreja,
doutores, médicos, psicólogos, advogados que prestam trabalhos voluntários dentro das comunidades sem nenhum retorno financeiro. Tudo por amor. E como a igreja cresceu muito nessa esfera, cresceu muito nesse âmbito, hoje ela tem os seus representantes legais que lutam e brigam pelo direito da igreja. Então, eu acho que, mais uma vez, reforçar a fala do meu nobre colega, dos meus nobres colegas que vêm aqui nessa tribuna discursar, que essa conquista, ela é do povo de Deus. Esse ganho é da igreja. A igreja não é qualquer um, não. A igreja não é mais um povinho, não. A igreja tem dono. O dono da igreja sempre foi o Senhor Jesus, e ele levantou os representantes aqui na terra para defendê-la de unha e dente. E enquanto tiver homem de Deus nessa terra, ninguém passará por cima da igreja. Muito obrigado, senhor. Em discussão única, o projeto de lei complementar 11/2016, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos e cláusulas de hipoteca à empresa Bens Diesel Comércio de Peças e Serviços Limitada, terreno que especifique e dá outras providências. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 13/2016, de autoria do vereador Carlos José da Costa, que autoriza a isenção em entidades filantrópicas no estacionamento rotativo pago Zona Azul, no município de Mogi Guaçu, com emenda número 1. Eu solicito essa questão de ordem para pedir a retirada desse processo para reanálise. Consulto os pares. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. O projeto será retirado. Em discussão única, o projeto de lei 30/2016, de autoria do vereador Luiz Vanderlei Brunnerotto, que dispõe sobre a denominação de Maria de Lourdes Andrade, a Rua 9, localizada no Jardim Santa Mônica 3. É o 4 aqui. Esse é o 4. Isso. Certo. Novamente, então, em discussão única, o projeto de lei complementar 30/2016, de autoria do vereador Luiz Vanderlei Brunnerotto, que dispõe sobre a denominação de Maria de Lourdes Andrade, a Rua 9, localizada no Jardim Santa Mônica 3. Em discussão, em discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 32/2016, de autoria do vereador Luiz Ranco Neto, que dispõe sobre a denominação de Geraldo Passarelli, a Rua 5, localizada no Jardim Santa Mônica 3. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 40/2016, de autoria do vereador Ives Antônio Ribeiro Sabino Chiarelli, que dispõe sobre a denominação de Lourdes Bento Francelli, a Rua 6, localizado no Jardim Santa Mônica 3. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei 43/2016, de autoria do Executivo Municipal, que dá nova redação ao artigo 1 da Lei 4978, de 15 de dezembro de 2015, e dá outras providências. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. Em discussão única, o projeto de decreto legislativo 10/2016, de autoria do vereador Luciano Firmino Vieira, que revoga o decreto legislativo número 355, de 11 de fevereiro de 2014. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, favoráveis se manifestem. Aprovado. Discussão e votação também, né? Em discussão única, a moção 9 de 2016, que propõe aplausos aos pastores Romeu Rodrigues e Neuza, membros e integrantes da comunidade apostólica Emanuel, pela profícua atuação à frente da comunidade que representam. Em discussão,
Encerra a discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, desfavoráveis se manifestem. Aprovado. Projeto de questão de autoria do vereador Alexandre Araújo e outros. Esgotada a matéria constante do ordem do dia, passamos ao tema livre. No tema livre, com 10 minutos, com a palavra o vereador Alexandre Araújo. Antes disso, essa presidência agradece a presença dos guardas municipais Fernando e Justino. Obrigado pela presença. Senhor presidente, boa noite. Boa noite ao público presente. Boa noite à população de Mogi Guaçu também, que nos assiste através da Câmara Online. Boa noite à imprensa. Boa noite aos colegas aqui de casa. E nessa noite, senhor presidente, eu quero dar 2 boa noites especial. O primeiro é para uma imprensa que se diz jornalista, mas não é jornalista. Que desde relatar a verdade no seu site, o site Mogi Guaçu Acontece, é mais um site de propaganda para o prefeito de Mogi Guaçu. Só que lá em 2013, 2014 e o comecinho de 2015 não era assim. Mas eu quero dar uma boa noite especial mesmo, senhor presidente, ao colega aqui de casa, o suplente líder do prefeito, Ivens Schiarelli, na qual, na semana passada, senhor presidente, após a sessão da Câmara, por volta das 23 horas, fez uma publicação, que está aqui comigo, na qual ele estava dizendo assim: hoje me despedi do Zica, tchau querido, e hoje eu estou aqui, voltei, continuarei e vou encerrar o mandato que o povo me colocou aqui para representá-los. Agora, senhor presidente, é uma falta de personalidade muito grande do líder, do prefeito. Ele deveria ter deixado lá no seu mural, na página do Facebook, mas ele apagou. Também, que vergonha, né, senhor presidente? 6-0. Foi uma lavada. A cada voto, senhor presidente, que os juízes davam, eu ficava imaginando qual seria a reação daquele que ferrenhamente me ofende na tribuna dessa casa, o suplente Ivens. Mas, senhor presidente, justiça foi feita. Os nossos advogados apresentaram uma defesa verídica, verdadeira, bem fundamentada. E desde eu ficar aqui criticando, de repente, o suplente, senhor presidente, eu quero, nesse momento, fazer um agradecimento especial a ele, do fundo do meu coração, e digo isso sem demagogia. Com toda a verdade, quero pronunciar e agradecendo ao suplente Ivens, líder do prefeito Walter Cavenhanha, nessa noite, por ter, durante anos, ou melhor, 3 anos aqui na tribuna dessa casa, subindo e ofendendo esse vereador, dizendo que eu fazia parte de uma quadrilha, que eu era um bandido, que eu era um marginal. E eu nunca fui, senhor presidente. Nunca fui. Nunca usei o carro da Câmara para levar a minha família para um cruzeiro. Nunca fiz isso e nunca vou fazer. Isso é dinheiro público, tem que ser usado com o povo, com trabalho para o povo e não pessoal. Mas eu quero agradecer, senhor presidente, porque nós apresentamos na nossa defesa a ata da sessão aprovada, na qual foi de suma importância e fundamental para a nossa vitória de 6-0 contra o PT. Muito obrigado, suplente Ivens Schiarelli,
líder do prefeito Walter Caveanha. A sua participação foi fundamental para que eu pudesse, no dia de hoje, estar aqui, te falando: olá, querido, eu continuo aqui para exercer o mandato do povo. Do mesmo modo, senhor presidente, eu quero agradecer ao presidente do PT, ao seu Kemp, que hoje não sei o que aconteceu, mas ele não apareceu. Porque eu acho que ele achava que eu não estaria aqui. Mas eu quero agradecer ele também. Porque quando nós ganhamos a eleição, eleita pelo povo, e muitas pessoas, eu perguntava na rua, senhor presidente, vocês votaram no PT ou no vereador Alex Tailândia? Não, eu votei no vereador Alex Tailândia, eu não votei no PT. Eu votei no Alex Tailândia, que era candidato em 2012. E ele, quando nós ganhamos a eleição, ele quis nomear, não só ele, mas outros membros da diretoria executiva do partido como os nossos assessores. E nós não aceitamos, senhor presidente, não aceitamos. E ele levou então a público a imprensa, numa tentativa de querer ganhar a força. Também, senhor presidente, em 2014, ele foi até a imprensa, melhor dizendo, a Gazeta Guaçuana, e fez um pronunciamento que foi algo fundamental também. E eu digo assim que eu acho que foi um dos melhores pronunciamentos, uma das melhores entrevistas que ele deu para um jornal, para a imprensa, quando ele disse que não me apoiaria na minha candidatura a deputado federal, que eu era representante de mim mesmo e que eu não representava o PT. Muito obrigado, presidente, ao seu Kemp. Também quero dizer, senhor presidente, que ele, na sua ferrenha perseguição, querendo destruir a carreira política desse vereador, que hoje é pré-candidato a prefeito pelo PRB, ele tentou e até marcou um evento de pré-lançamento da minha pré-candidatura a prefeito pelo PT, na qual não havia conversado comigo, e eu não fui, é lógico, porque eu não fui convidado, eu não sabia, e ele quis jogar na imprensa, mais uma vez tentando destruir a minha imagem. Então, o relator do processo, do nosso processo de infidelidade partidária, foi coerente nas suas colocações, e mostrando que houve sempre perseguição, numa tentativa de difamação, de tentar destruir a carreira política do vereador Alex Tailândia. E nessa noite, senhor presidente, me vem à memória uma frase que ficou marcada na história do Brasil, e principalmente do futebol brasileiro, quando perseguiam o Zagallo, na qual podemos até levar uma homenagem ao Galo, por se tratar do Zagallo. E ele disse naquela oportunidade: vocês vão ter que me engolir. E eu digo isso com humildade, senhor presidente. Digo com humildade, porque eu nunca deixei de respeitar o presidente do partido. Eu nunca deixei de respeitar a população de Mogi Guaçu, que foi ela que nos colocou aqui. Por isso, é com muita humildade que eu digo isso, que o presidente do Partido dos Trabalhadores, que o suplente Ivens Chiarelli, líder do prefeito de Mogi Guaçu, Walter Caveanha, vão ter que me engolir. E olha lá, hein? Vão engasgar. Sabe por quê? Porque eles não aguentam a verdade. Eles não aguentam quando nós subimos aqui e pronunciamos a verdade. Na qual quero estender também ao site Mogi Guaçu Acontece, que não compareceu hoje aqui, e que destacou na sua manchete que eu não tinha projetos. Quem não tem projeto é o prefeito Walter Caveanha. Se você estiver me assistindo aí na câmera online, senhor dono do site Mogi Guaçu Acontece, que é um site de propaganda do prefeito Walter Caveanha,
Você deveria estar aqui hoje para me ver, né? Ver o vereador na qual você já tinha a matéria pronta, dizendo que eu seria cassado, que eu havia sido cassado, mas não aconteceu. Não aconteceu e não vai acontecer. Como muitos outros, senhor presidente, tenho certeza que tiveram que guardar os seus rojões para a festa junina, ou Natal, ou Ano Novo, que tiveram, senhor presidente, que queimar o seu churrasco e tomar a sua cerveja para comemorar, de repente, outra coisa. E eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo, Ele é fiel e justo. A família que eu tenho é abençoada demais. Os amigos que eu tenho são pessoas extraordinárias. E a população que me colocou aqui, aquela que me apoia na rua, são pessoas que veem nesse vereador um homem de bem. É uma população que eu amo, que pode ter certeza que nós vamos chegar num projeto maior. E eu vou corresponder com uma gestão administrativa, com amor e carinho para essa população que me ama, que me respeita e vê nesse vereador um homem digno de verdade, que a representa de verdade. Muito boa noite e nós voltamos daqui a pouco pela liderança do PRB, senhor presidente. Com a palavra por 10 minutos no tema livre, vereador Ives Antônio Ribeiro Sabino Chiarelli. Senhor presidente, novos vereadores, na verdade, quando a gente ocupa a tribuna desta casa para rebater algumas críticas que são direcionadas, dizendo que o vereador realmente não tem experiência, não tem bagagem, né, não tem história, né, não tem conhecimento, a gente percebe que perdeu 10 minutos precioso do seu tempo aqui na tribuna dessa casa a proferir ataques pessoais a mim, ao prefeito, o que é que seja. Acho que perde o seu tempo com isso, né? A população quer saber de proposta, como pré-candidato a não sei o quê, né? Porque as pesquisas mostram que continua em último lugar, né? Porque não apresenta proposta, ainda não mostrou porque veio, e não vai sair do último lugar, né? Porque os indicadores mostram isso, por mais que queiram, e Vossa Excelência até tem o direito de espernear, né? E as ruas mostram tranquilamente esses números que eu apresento aqui, embora as pesquisas ainda não sejam registradas, quando Vossa Excelência fizer uma pesquisa, registrá-la, né, e provar ao contrário, nós podemos até discutir de uma outra forma. Mas eu acho que perde tempo nessa tribuna ao lembrar do vereador, ou do suplente, ou como é que ele quer que se chame, né? E, na verdade, eu acho que falta leitura até para o vereador que me antecede, que me antecedeu na tribuna dessa casa. Porque eu não mencionei nome, o Zica, quando eu disse, foi publicado pelo site da prefeitura, né? Eu fiz uma menção e uma alusão, foi sobre, senhor presidente, o índice de infestação predial do transmissor da dengue sobre retração. Sobre a retração, né? Então a gente mostra a incoerência e a incompetência do vereador que proferiu os seus discursos aqui, né? Uma plateia bem animada, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho assim, falta de cultura, falta de conhecimento, e tudo que eu postar, sem sombra de dúvidas, vai ser direcionado a ele. Eu sempre coloquei que eu não lembro que o vereador existe, sabe por quê? Porque eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu vendo roupa como ele coloca, né? Eu sou líder do prefeito, eu percorro a cidade com o prefeito. Fizemos nesse final de semana, senhor presidente, um grande evento da nossa cidade, aonde conseguiu contradizer tudo aquilo que ele coloca na tribuna desta casa, aonde nós conseguimos juntar forças, unir pessoas que realmente têm um compromisso assumido com a comunidade guaçuana. E isso pode ser representado e visto naquele local, na pré-candidatura do lançamento, da pré-candidatura do nosso prefeito Walter, que eu não tenho dúvidas que a população deverá repetir a dose, senhor presidente. Eu não tenho dúvidas disso, né? Porque nós entendemos que isso deverá acontecer sim, e hoje, mais do que nunca, né? Demonstrado pelo apoio aí restrito do ex-prefeito Hélio, nosso grande companheiro Hélio, que esteve presente ali e marcou posição, né? Em cima do apoio à pré-candidatura do prefeito Walter.
caindo por terra todas as especulações e tudo aquilo que é colocado na tribuna nessa casa. Sabe por quê? Porque há amadurecimento, a unidade, se pensa no bem-estar da população da nossa cidade. Se pensa, não na parte política, no político, e sim da população de Mogi Guaçu. Eu acho que isso, né, foi de um grande gesto. O prefeito Hélio, ele foi de um espírito imensamente grande. Ao colocar, ele foi muito feliz na sua fala. E nós tivemos ali um calor humano muito grande, nós tivemos quase 1.000 pessoas reunidas ali. O vereador Jefferson Luiz pôde acompanhar, Vossa Excelência. Curiel chegou um pouco mais tarde, o vereador Luiz Anco esteve lá também, né? E nós podíamos sentir naquele momento que a população quer realmente a continuidade de pessoas sérias, pessoas que querem o bem da nossa cidade. E isso foi aclamado por aqueles que estavam lá. Lógico que tinha também aqueles que foram sondar, né? Para medir quanto tinha num, quanto tinha no outro, mas aquilo ficou muito claro, né? Que realmente ali se coloca o pensamento da população e aquilo que nós acompanhamos no nosso dia a dia. Eu acho que se perde na tribuna dessa casa, né, oportunidade de poder mostrar, debater os seus projetos, as suas ideias, aquilo que ele pode oferecer de bom para a nossa população, para a nossa cidade. Infelizmente, fica perdendo tempo, né? Chutando, vamos dizer assim, cachorro morto, falando de mim. Quem sou eu na ordem do dia? Quem é o suplente Ivens na ordem do dia? Né? Então, eu acho assim que perde-se um grande momento, senhor presidente, de poder colocar aqui as suas propostas, já que a visibilidade aqui do nosso representante que transmite a sessão online, ela é muito grande, né? Nós temos acompanhado e sabemos a audiência que isso tem. Então, ele perde uma grande oportunidade de poder debater com a população e apontar propostas. Sabe por que não aponta? Porque ele não tem propostas para apresentar para a nossa população. Eu sempre coloquei que num debate, ou seja, numa faculdade, ou numa escola, ou para a população, ele deverá se sentir envergonhado, porque ele não conhece nada, ele não sabe nada, ele não conhece a história, a não ser criticar o prefeito Walter Caveiã. É a única coisa que ele sabe fazer. É criticar o prefeito Walter, é criticar o suplente de vereador, como ele sempre coloca aqui, né? E falta com respeito ainda, não só respeito para comigo, como para os demais pares dessa casa. Um homem que não tem respeito para com o seu próximo, ele também não terá respeito com a população da nossa cidade. E é dessa forma que eu enxergo, né, esse vereador que infelizmente, né, eu disse ainda para ele que eu iria fazer uma oração para ele, e eu acabei fazendo a oração, tanto é que quero eu acreditar que valeu essa oração, porque ele foi absolvido. Ele foi me agradecer por isso, e lá fora ainda, no primeiro julgamento, depois que foi adiado, ele ainda disse, olha, vereador, eu não vou retribuir da mesma forma que Vossa Excelência fez para mim quando desejou que eu fosse cassado. Né? Se ele foi por 6, eu fui por 3. Né? Então não houve muita diferença. Né? Então, assim, a única diferença é que ele não orou por mim. Né? Ele desejava naquele momento que eu tivesse tido, né, o meu mandato cassado, o que também não aconteceu, né? Que talvez muitos também deveriam ter escondido, né, os seus fogos de artifício dos seus glúteos, talvez, quero eu acreditar, né, que aconteceu. Deixaram de fazer churrasco também, talvez aí algumas manifestações, né, infelizmente tiveram que engolir, mas não foi um posicionamento meu, foi a justiça que entendeu dessa forma, né? Então, eu passei por um crivo também judicial, onde eles entenderam e reverteram a minha situação. E agora, o vereador também aí que se diz candidato, vai ter que me engolir também, né? Porque além de candidato, ele sabe que eu vou ser uma oposição ferrenha a uma pré-candidatura. Ele sabe disso. Talvez isso que venha incomodá-lo, porque eu não tenho medo, né? Eu estou nessa casa há 16 anos. Eu conheço muito bem essa casa. Eu posso olhar para cada um de vereador e dizer, imaginar talvez, o que ele esteja pensando. Então, senhor presidente, eu quero dizer que ele deveria usar esse espaço aqui e apresentar as propostas dele. Para cada semana, a imprensa, ou seja marrom, ou seja branca, ou seja vermelha, coloque a cada discurso dele propostas que ele possa levar para o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Ele precisa aprender a ser legislador. Ele precisa aprender a saber o que é que ele está fazendo aqui, ler a cartilha um pouco mais. Né? Mas ele se esquece.
e só vem nos ataques pessoais, perdendo o seu tempo. Jovem ainda, foi eleito, sabe lá se como, com 1.900 votos na primeira eleição, né? Eu não sei de onde é que veio esses votos, mas ele teve 1.900 votos. Né? Eu não sei de onde veio, mas ele teve 1.900 votos. E nós temos que respeitar, né, essa votação que ele teve. Nós temos que respeitar. Né? Foi eleito democraticamente e está aqui. E deveria aproveitar desse espaço, senhor presidente, né, desse tempo do qual é pertinente a ele, para poder apresentar projetos, propostas, né, que venham, sem sombra de dúvidas, mudar aí a cabeça do eleitor da nossa cidade. Porque onde quer que nós andamos, senhor presidente, seja através do funcionário público, seja através do cidadão guaçuano, a gente só ouve uma coisa. Aquele vereador só sabe falar mal. Ele não apresenta nada de bom. Ele não apresenta proposta nenhuma. Faz jus aí a posição que ele ocupa nas pesquisas. Eu, infelizmente, eu não poderia mostrar, mas eu queria trazer aqui e mostrar para esta casa, né, de todos os setores que nós recebemos. Continua lá, não empracando a sua pré-candidatura. Infelizmente, vai continuar falando mal. Nada que fizer realmente vai estar bom para ele, né? Porque eu já disse que ele tem ciúme do prefeito, e ciúme de homem é muito feio, e eu torno a repetir isso nessa Casa de Leis, né? Isso ele já deixou muito claro quando ele assumiu em janeiro de 2013 o seu mandato, o ódio que ele tem pelo atual prefeito, pela atual administração. Querendo ou não, vai ter que engolir, né, aí o final do mandato do prefeito, que tem feito aí uma excepcional gestão, tá? Queiram gostar ou não queira, nós sentimos isso. E eu não tenho dúvida, senhor presidente, e vou trabalhar e vou ser soldado. E vou multiplicar-me por 1000, para poder ajudar o prefeito Valdo, se Deus quiser, e for o desejo da população, a ser reeleito na cidade. Porque não é o prefeito que precisa e não sou eu. É a cidade de Mogi Guaçu que precisa dar continuidade a esse projeto. É a cidade de Mogi Guaçu. Porque nós conhecemos a honradez, a forma com que o prefeito Valdo administra, a forma correta, honesta, democrática que ele administra a nossa cidade. E eu não tenho dúvidas que é isso que será pregado nas urnas, senhor presidente, e será dada a resposta em outubro de 2016, se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente. Tema livre por 10 minutos, vereador Jefferson Luiz. Senhor presidente, caros vereadores, público presente, imprensa, como de costume, os meus cumprimentos especiais para os guardas civil municipal, que nos honram com a presença, a valorosa corporação da guarda, viu, senhor presidente? Falando em guarda, nós temos exercido o gabinete virtual, senhor presidente, que eu já citei nessa casa. Estamos trazendo aí alguns secretários para dialogar, para prestar conta, para conversar com a população guaçuana. E hoje nós tivemos o prazer de estar num bate-papo saudável e produtivo com o comandante e também secretário de Segurança, Claudemir Adorno. Foi um prazer receber ele. A população, como era de se esperar, exaltou, elogiou o seu trabalho e o trabalho também da Guarda Civil Municipal, que é um braço fundamental e indispensável para a segurança pública, que proporcionou o seu auxílio a essa segurança. Em 2014, nós sermos considerados a segunda melhor segurança pública do estado de São Paulo. Isso é motivo de honra e de orgulho para essa cidade. Guarda forte, equipada, homens e mulheres que amam o que fazem e que contribuem muito. Parabéns a todos os componentes, parabéns para o Adorno pela participação. E no gabinete virtual, senhor presidente, entre essas conversas, recebemos o secretário de Obras, secretária da Saúde, secretário do SAAMA, do Meio Ambiente, e também diretor da Franco Montoro. Nasceu uma ideia, um princípio de um projeto, na qual eu amadureci, dialoguei e conversei, inclusive com o próprio diretor da Faculdade Franco Montoro, Márcio Antônio Ferreira, e com algumas pessoas. E no dia de hoje, nós demos entrada na Câmara Municipal em forma de propositura de lei. Qual que é o projeto? É a criação da Casa do Empreendedor. Então, nós vamos fazer uma parceria com a Faculdade Franco Montoro e os seus estudantes,
e também as empresas júniores que participam na Faculdade Franco Montoro, de todas as áreas, para que os empreendedores da cidade de micro e pequeno porte, ou aqueles que queiram participar, tenham uma casa, a Casa do Empreendedor, ali um apoio, um auxílio, um braço sobre a legislação vigente e também dicas, sugestões de gestão. Qual que é o objetivo? É fazer com que o pequeno cresça, com que o micro cresça, e fazer também com aquele profissional liberal, aquele profissional autônomo, que às vezes trabalha fora da formalidade, que ele seja convidado também a se formalizar e usufruir todos os benefícios de uma empresa, de maneira simples, barata e que vale muito a pena para o negócio dele. E esse apoio, nós vamos, se Deus quiser, viabilizar na Casa do Empreendedor, porque colocaremos ali uma parceria com os alunos, desde o curso de administração da cidade, curso de nutrição para o meio de restaurantes e meio alimentício, e demais cursos. Essa consultoria, essa parceria, eu acredito que será muito produtivo. Vamos colocar também a participação e convidá-la para tal, a associação comercial, senhor presidente. Vossa Excelência, como empreendedor, sabe a dificuldade que é empreender nesse país, a burocracia, tá? a alta carga tributária. Infelizmente, o pequeno e o microempreendedor, muitas vezes não tem conhecimento nem do tributo correto, ou da melhor classificação para ele se enquadrar para pagar menos impostos. E isso ele vai ter o apoio na Casa do Empreendedor, se Deus quiser. Então, no dia de hoje, nós entramos com a propositura, espero o apoio de todos os pares, de Vossa Excelência, e também vamos dar sequência nisso junto com o Márcio. Quero o apoio dele na Faculdade Franco Montoro, que é indispensável o papel. Tá? Tudo isso, com a ajuda de Deus, vamos viabilizar sem R$1 de custo para o município, só com parcerias. O Márcio já está sabendo do projeto, estava no diálogo do gabinete virtual, de prontamente atendeu a nossa sugestão, agregou valor à ideia, vai somar esforços e somar também com o seu know-how técnico e também à frente da faculdade. Então, senhor presidente, na noite de hoje eu quero deixar que é com muito bons olhos e felicidade que nós venhamos aqui discutir projetos importantes para o setor do empreendedorismo e, com isso, do futuro, tentar fazer uma ponte para os jovens serem convidados a empreender na nossa cidade, a buscarem o empreendedorismo como uma forma também de renda, e fazendo um aumento de geração de empregos e também de recursos para a nossa cidade. É uma iniciativa que desde 2014, quando nós solicitamos uma participação do comércio no Centro Cultural, da Associação Comercial, fizemos um diálogo com alguns comerciantes que viemos estudando projetos como esse para ajudar o setor. E agora vamos viabilizar com a ajuda do Márcio, com a ajuda da Franco Montoro, e também espero contar com a ajuda de todos os pares na participação, somando valor. Muito obrigado, senhor presidente. Depois a gente volta prestando conta desse projeto, a Casa do Empreendedor, que vou discutir também com o prefeito municipal e de outros que surgirão. Muito obrigado. Depois eu volto também, se for oportuno, pela liderança do PROS. Essa presidência suspende a sessão por 15 minutos para uma reunião com todos os vereadores na sala de reunião. A sessão está suspensa por 15 minutos.
O Wilson foi embora? Solicito ao secretário que proceda a verificação de presença. Carlos José da... Não. Alexandre Araújo, Carlos José da Costa, Daniel Rossi, Elias dos Santos, Ives Schiarelli, Jefferson Luiz, Luciano Firmino, Luiz Anderlei Brilhou, Zanco Neto, Rogério Dalto e Tomás de Oliveira Caviani. Havendo o número regimental, declaro reaberta a presente sessão. Pela liderança do PRB, por 5 mais 3 minutos, o vereador Alexandre Araújo. Senhor presidente, atentamente ouvindo aí a chamada do suplente Ivens, ele acabou esquecendo meu nome. Eu acho que ele achou que eu não vinha mesmo, né? Deve ter riscado, mas depois ele corrigiu. Mas enfim. Senhor presidente, eu quero, nessa noite, provar que esse vereador não só trabalha para a população, mas também tem muitos projetos, né? Diferente daquilo que o suplente Ives tem pregado na tribuna dessa Câmara. Primeiramente, eu quero dizer que nós entregamos para a população de Mogi Guaçu essa revista, na qual tem aqui o trabalho que nós fizemos durante 3 anos e 2 meses, com emendas que nós conseguimos para a nossa cidade, com projetos que foram apresentados e aprovados, tudo aqui com o número do projeto de lei, protocolado, tudo certinho. Isso aqui se chama trabalho e propostas de vereador no Legislativo. Em relação, senhor presidente, quando ele disse que eu não tenho nada para apresentar, diferente dele, que hoje apresentou mais um nome de rua que foi votado, porque outro dia atrás ele apresentou 10 nomes de rua, porque esses são os projetos que ele apresenta, diferente do que a população poderia ter se beneficiado se o suplente Ivens Schiarelli, que é o presidente da Comissão de Justiça e Redação, tivesse, senhor presidente, colocado em pauta para Vossa Senhoria trazer para a sessão da Câmara os projetos que eu apresentei. Só aqui desse último mês nós temos essa lista aqui, ó, que eu quero apresentar aqui para a população que está assistindo a Câmara Online e para a população que está presente. Como também, senhor presidente, tem aqui uma pasta de projetos que foram arquivados, ó. Está aqui, ó. Os projetos arquivados. São inúmeros projetos. São muitos, ó. Então nós temos sim, senhor presidente, projetos que nós apresentamos, mas que o presidente da Comissão de Justiça e Redação arquivou. Por quê? Porque o trabalho desse vereador não pode aparecer, principalmente neste ano, que é um ano de eleição, e eu sou concorrente direto do atual prefeito Walter Caviani. Então, senhor presidente, nós temos sim proposta. E outras propostas, senhor presidente, nós não podemos apresentar neste momento, até porque seria ilegal e eu poderia correr risco de ter a inegibilidade da minha candidatura futuramente. Mas nós temos inúmeras propostas, e uma das propostas que nós temos, que essa eu posso falar, que essa, senhor presidente, eu tenho certeza que a população de Mogi Guaçu está atenta, é em relação ao que aconteceu nesse último sábado, no lançamento da pré-campanha, da pré-candidatura do prefeito Walter Caviani. Quando nós tivemos ali, nós vimos nas redes sociais, algumas publicações de algumas fotos, é de dar medo, a população começou a tremer, senhor presidente, de tanta gente
que tinha ali de cargo comissionado, pessoas com inúmeros processos na costa, e quando nós somamos tudo, a dívida de Mogi Guaçu dos últimos 40 anos, corrigida, chega a mais de 300 milhões. Então a nossa proposta, senhor presidente, é combater esse grupo que, com a presença do Hélio, que eu sempre disse que ia continuar apoiando o prefeito Walter Caveanha, foi lá e disse no seu pronunciamento que vai realmente apoiar o Walter nessa eleição. Então isso mostra, senhor presidente, não é o compromisso que eles têm com a população, mas mostra os interesses que cada um tem politicamente. Nós estamos falando de 251 cargos comissionados. Se você colocar 2, que é o marido ou a mulher, nós já falamos de 500 pessoas, né? Aí coloca os secretários, a família, enfim, tinha, senhor presidente, pessoas ali sim, mas se você olhasse, né, por aquele salão, eu consegui imaginar um monte de cabide, assim, sabe? Quando você entra numa loja, você vê aquele monte de cabide, assim, aquele monte de roupa pendurada à venda. Quando eu olhei para aquela foto, eu vi, senhor presidente, aqueles cabides, cheio de cargos comissionados, pendurado ali. Então foi isso que eu vi. E esse tipo de proposta nós vamos combater, sim. Né? Esse tipo de projeto nós vamos combater. Essa proposta para a cidade de Mogi Guaçu nós vamos combater. A população não quer mais os mesmos. A população quer algo novo de verdade para a cidade. Não adianta vir com esse discurso que nós não vamos dividir, que nós temos que se unir. Essa união aconteceu em 2012, em 2013 começou a gestão e não aconteceu nada, a não ser para eles e para os cargos comissionados, nem todos eu digo, mas a grande maioria que muitas vezes nem aparece no trabalho para exercer a sua função. Uma outra coisa, senhor presidente, quando ele fala da pesquisa, na pesquisa dele eu posso estar em último, mas na pesquisa real que nós temos visto, nós estamos em primeiro, e olha com uma vantagem muito boa. Isso traz medo, né? Traz desespero. Não só ele, mas o governo. Sabe por quê? Porque aqueles cargos comissionados, aqueles cabides que eu vi lá, tudo pendurado, juntamente com ele, que tem aí a responsabilidade de ser líder do prefeito, e com certeza tem os seus cargos nomeados comissionados, vai perder? Então há desespero mesmo. A teta da vaca do dinheiro público vai secar para esses caras. Nós não vamos deixar, a população não vai deixar. Então, senhor presidente, nós temos propostas. A população de Mogi Guaçu, nós temos propostas, com certeza, no momento certo, na hora certa, com a autorização da lei eleitoral, nós iremos apresentar para vocês, para todos vocês, para toda a população de Mogi Guaçu, as melhores propostas, propostas que nós vamos registrar em cartório e que vai sair do papel, diferente desse conto de fadas que eles colocam, enche o papel de um monte de coisa e não consegue cumprir 10% daquilo que colocaram no papel. Nós não vamos enganar a população. As nossas propostas irão de encontro com as necessidades e sairão sim do papel e vai acontecer. Então nós temos propostas. Também quero dizer, senhor presidente, que quando ele disse que orou por mim, muito demagogicamente, dizendo ele, né? Eu quero dizer que eu orei por ele também. Eu orei para que ele pudesse arrepender do mal que ele tem feito para a sociedade guaçuana, de ficar aí mamando dinheiro público, né? De pedir perdão, porque ele usou o carro da Câmara e foi fazer um passeio com a família dele. Agora, ele tem que pedir perdão, sim. Não é só lá na igreja que ele vai, não, senhor presidente. Ele tem que pedir perdão para a população de Mogi Guaçu. O que ele fez de errado, mesmo que a justiça liberou, não é admissível dele continuar, ou então dele falar que não aconteceu nada. Então, infelizmente, senhor presidente, nós não podemos admitir essa fala, então, do senhor suplente de vereador aí, né? Suplente vereador Ivens Schiarelli. Também quero dizer, senhor presidente, que nessas eleições, eu tenho certeza que vai ser um ano totalmente diferente de tudo que aconteceu já na cidade de Mogi Guaçu. A população está mais amadurecida politicamente, está se envolvendo, está pesquisando, e com certeza, senhor presidente, esse ano vai ter muita surpresa. E com certeza nós vamos estar dentro dessa surpresa, porque nós continuamos trabalhando forte, senhor presidente, para que nós possamos, enfim, ter o nosso respeito. Senhor presidente, eu quero pedir 30 segundos para o senhor para falar de uma emenda, tá?
Muito obrigado. Eu, na verdade, quando se fala muito, senhor presidente, né? O vereador foi para Brasília e não trouxe nada, e se publica, que é mentira. Quero mostrar aqui, ó, chegou a nossa emenda aqui, o prefeito Walter Cavean assinou, senhor presidente, no dia 10 de março, uma emenda de R$250 mil de recapeamento. Então, quando aquele site, ou quando o vereador Ivens, né, sobe aqui na tribuna e fala, é mentira, está aqui, ó, fruto do nosso trabalho, dia 10 de março, prefeito Walter Cavean, será que ele conhece? Quem é o prefeito Walter Cavean? Está aqui, ó, registrado. Então, nós temos feito um trabalho, sim, senhor presidente, com muito respeito com a população, e quando nós vamos para Brasília ou para qualquer outro lugar, nós vamos com esse comprometimento. Muitas vezes, nós protocolamos pedidos e algumas vezes não vem, mas na grande maioria das vezes, esses pedidos têm sido aceitos e a Prefeitura de Mogi Guaçu tem recebido os recursos através do trabalho que não só eu, mas outros vereadores aqui, como Vossa Excelência e outros também já foram e conseguiram ir para o nosso município. Então fica aqui, senhor presidente, registrado que nós não estamos mentindo para a população. Está aqui a emenda pelo Beto Mansur, deputado federal do PRB, que nós conseguimos nessa última ida para Brasília, e fica aqui então o nosso registro com a verdade, porque a verdade sempre vai prevalecer. Que Deus abençoe a todos e uma ótima noite. Liderança do PROS. 8 minutos, vereador Jefferson Luiz. Senhor presidente, só quero deixar registrado na ata da sessão da Câmara os meus parabéns ao Dia do Gari, ao Dia do Coletor, que tanto contribui para a nossa cidade, e desejar para eles que esta casa é parceira, é aliada, soma em nome deles e todo o setor da SSM do município, e assim os servidores municipais. Tá? Então eu quero aqui desejar para eles sucesso, felicidades pelo dia, reconhecimento e também reconhecer os serviços prestados pela categoria. Faça chuva ou faça sol, tanto contribui para a nossa cidade. Parabéns a todos, que Deus abençoe. Só quero deixar registrado na ata aqui o nosso carinho com esses trabalhadores do setor público da nossa cidade. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores para falar, se a presidência encerra a sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão, segunda-feira, às 19 horas. Está encerrada a sessão.